boa noite. Começando mais um Bárbara Entrevista e hoje eu recebo ele, que é jornalista, cineasta, fundador da Cinética Filmes e diretor do filme Nosso Lar, o filme nacional de maior bilheteria no ano de 2010. Eu recebo aqui Wagner de Assis. Wagner, seja muito bem-vindo ao Bárbara Entrevista. Muito obrigada por aceitar o convite para compartilhar com a gente esse momento aqui nesse programa. Boa noite. Boa noite, Bárbara. Estou aqui à disposição, carinho, enfim, vamos conversar. Hoje é dia do jornalista, né? Então é um bom motivo de estar aqui falando como uma jornalista, e eu que também, enfim, tenho por formação o jornalismo, né, na vida, né? Parabéns pelo seu dia, pelo nosso dia. Pelo nosso dia, né? Então, eu vou começar pelo filme Nosso Lar, que eu acho que é o teu filme mais notório, vamos dizer assim. De todos os filmes, eu acho que é o filme mais conhecido, mais visto no Brasil, no exterior. Como é que você sente a resposta do público em relação ao Nosso Lar, que é um filme que até hoje ainda é muito cultuado, assistido, um filme que estreou em 2010 com grande bilheteria? É sempre gratificante, né, Bárbara? Assim, quando você coloca um filme na tela, você tem um jogo de expectativa e surpresa, né? Que esse jogo oscila entre você receber boas notícias ou não receber tão boas notícias, e isso vai te machucar se você tiver uma expectativa muito grande, vai te frustrar, ou eventualmente vai te surpreender positivamente se você tiver uma expectativa mais baixa e as coisas forem mais positivas do que você esperava. Então, desde 2010, desde 3 de setembro de 2010, quando o Nosso Lar estreou, é sempre gratificante. Não tem 2 semanas, ou uma semana, ou um mês no máximo, que a gente não receba um retorno positivo do público de algum lugar do planeta. Isso é fato, não estou exagerando. Na época, o filme acabou nem sendo o filme mais visto do ano, porque teve o Tropa de Elite, mas ele foi o segundo filme mais visto, ele foi o filme que tinha batido um recorde de bilheterias em 5 dias, tinha levado 1.300.000 pessoas às salas de cinema. Então ele explodiu, como a gente fala no linguajar, e essa explosão ela vai reverberando em outras janelas, e aí claramente para mim é um motivo de felicidade constante o filme, e é um motivador para querer fazer mais projetos, para querer continuar contando histórias daquele jeito. É um processo de aprendizado também, porque a gente continua aprendendo como o filme se comunica com o seu público. Isso seja na Finlândia, na Dinamarca, ou no Chile, ou no México, ou em Angola, ou na África do Sul, ou na Austrália. A gente vai vendo com pequenos movimentos como esse tipo de história reverbera no público. Isso a gente não pode deixar de aprender com isso, né? Então, a melhor palavra que eu tenho para encontrar hoje é gratificante, é muito gratificante. Eu conheço gente que não é espírita e que gosta do filme, né? Você com certeza deve sentir esse feedback de pessoas que são católicas ou, enfim, de uma outra religião e que gostam do filme, né? É muito natural, porque a história ela não se predispõe a ser uma história ligada diretamente à doutrina espírita. Ela reverbera na doutrina espírita, porque a doutrina espírita tem um caráter universalista, né? Tem um caráter que dialoga, tem um caráter amplo e universal que dialoga com qualquer corrente filosófica, religiosa e etc. Então, a gente está contando uma história sobre algo que é um código, né, para todas as pessoas do mundo inteiro. Ou seja, o que acontece depois do fenômeno da morte biológica do corpo.
Então, isso não importa se é espírita. Nós não fizemos um filme para espírita, nós fizemos um filme para quem tivesse interessado naquele tema. É óbvio e claro que os espíritas reconhecem isso, porque isso faz parte do código da doutrina espírita, né? A existência do mundo espiritual, e isso que também não é propriedade do espiritismo, né? O espiritismo explica isso como uma realidade da vida, e isso está presente em tantas e tantas religiões, etc. Então, realmente, não tem nacionalidade, não tem religião, não tem nenhuma barreira que não possa a história do Dr. André Luiz atravessar, né? E isso é muito legal também, né? Significa que é um pouco da potência da história, essa é a verdade, é uma história potente. E histórias boas e que tenha esse tipo de relevância, que tenha esse tipo de penetração ao público, de transgressão, né? De público, essas histórias merecem ser contadas, né? Acho que é por aí, né? Com certeza. E é uma história que também me tocou, me emocionou. Eu vou te mostrar aqui, ó. Eu tenho Nosso Lar aqui comigo, meu filme de cabeceira, como eu disse para você, e assisti no cinema. Eu fui uma daquelas milhares de pessoas que assistiram na semana de estreia. Assim que o filme entrou em cartaz, eu fui para o cinema. E eu fiquei tocada já logo de início, quando entra a música do Philip Glass, naquele telão espetacular, aquela música, ela te envolve, né? Você já se sente meio que acolhido assistindo ao filme, com aquela música do Philip Glass, aquela imagem do Nosso Lar, do Renato Prieto ali na frente na muralha, né? Da muralha, né? Muito lindo mesmo. E o que te levou a a filmar o Nosso Lar? Como é que veio essa ideia de querer filmar esse filme? Eu conhecia a história desde adolescente, porque eu tenho um histórico relacionado com a doutrina espírita, né? Sou espírita, enfim, por classificação, mas eu digo que eu sou um espírita cristão ecumênico, né? Então, que eu acho que a melhor do espiritismo é a sua característica ecumênica, por assim dizer, né? E aí eu conheci a história e depois eu tinha escrito alguns roteiros lá. Eu sou jornalista, como a gente falou, por formação, então durante os anos 90 eu trabalhei muito com histórias de dramaturgia na TV Globo, como jornalista, né, do departamento de comunicação. E isso me impeliu a pensar, olha, eu acho que eu consigo contar histórias assim, eu acho que eu consigo transformar essas histórias que estão no papel em produtos audiovisuais. Eu tinha feito um filme anterior chamado A Cartomante, baseado num conto do Machado de Assis, que ele entra no capítulo primeiro filme, né? Todo diretor, todo realizador tem o seu primeiro filme, e o primeiro filme é sempre um capítulo à parte, né? Porque é um esforço fora do comum. Então, quando eu tinha acabado A Cartomante, eu tinha passado 4 anos, 5 anos quase, trabalhando incansavelmente para A Cartomante, para o filme ser lançado nos cinemas e passar pelas janelas de exibição, que na época existiam, tinha o VHS, tinha o DVD, né, etc. Eu me perguntei, nossa, onde é que eu quero passar os próximos 4 ou 5 anos, né? Onde é que eu quero gastar 110% da minha energia, 24 horas por dia, 7 dias por semana? E eu pensei, olha, uma das histórias que eu acho mais incríveis que eu já li na vida é a história do livro do Chico Xavier, Nosso Lar. E agora, no iníciozinho dos anos 2000, quando a gente estava naquela época, já existe tecnologia disponível fora de Hollywood, né? Porque até então aquele tipo de tecnologia só Hollywood teria. Então, acho que nisso Hollywood também serve para ditar esse tipo de tendência. Eles criam as tecnologias, depois isso vai exportando para os outros mercados, para as outras camadas do mercado de cinema. E aí eu me dei a chance, consegui um encontro com a direção da Federação Espírita Brasileira, junto com o Renato Prieto, e aí a ideia foi criando o corpo. Eu já tinha tentado algumas vezes adaptar, fazer uns estudos de adaptação, achava que a Globo podia fazer isso na época da novela Viagem, que eu trabalhava na Globo na época, mas não aconteceu. E aí eu acho que é boa história. Eu tentei, me dei a chance de tentar e não desistir, né, nas primeiras
nos primeiros problemas, nas primeiras impossibilidades, assim, porque a gente precisava de muito dinheiro, a gente precisava dar o filme que o filme precisava em termos de tecnologia, e aí tem um certo caráter de obstinação, né? Você tem que mirar o destino, mirar o alvo lá e remar até ele incansavelmente. Então, foi assim que a coisa funcionou, né? A Fátima Costa está online com a gente, aqui ela escreveu mensagem inesquecível este filme. Tem muita gente que tem o filme de uma forma muito, muito inesquecível, né? E tem muito carinho. Não tem muita gente que, por exemplo, tem histórias para contar de familiares, de situações que viveu com o filme. Aí, isso, na verdade, é aquele momento em que o filme extravasa um pouco a tela de cinema, né? Em que o filme passa a ser mais do que um produto cultural, um produto audiovisual. Eu acho que o Nosso Lar entrou nesse hall aí, e que ele catalisa diversas histórias. Não passam, é isso que eu estava falando, não passam 10 dias, 15 dias, às vezes 2, 3 vezes por semana ainda, você vê, 11 anos quase depois, eu recebo e-mail de gente escrevendo modificações em suas vidas, e isso, eu acredito isso novamente, a potência da história, eu acredito isso, a credibilidade de um homem como Chico Xavier, que trouxe essa história da forma como trouxe. Claro que a gente tem uma parcela de responsabilidade do ponto de vista do cuidado, do carinho, do profissionalismo que a gente mobilizou para que a história fosse feita, dos investidores que acreditaram. Isso tudo faz parte desse rol de coisas que transformaram o filme no lugar onde ele está hoje, né? Ele hoje é um parâmetro de comparação, né? E você vê um filme 11 anos depois, ainda está lá na sua vertente sendo visto, cada vez mais visto, na Amazon Prime agora. Ele está no Now, inclusive, para quem quiser, está lá no Now, que é da Claronet, e continua, e a gente está renovando com uma grande empresa americana que vai disponibilizar ele para o mundo inteiro, e eu acho que isso de novo, é potência de uma boa história, né? Uma boa história bem contada, ela vai longe, ela é eterna, né, no final das contas. Então, ela já tinha sido bem contada no livro pelo André Luiz, é pungente porque a vida dele é relevante, porque é quase uma meia-culpa que ele faz das relações de vida que ele teve, né? É uma confissão pública, né, de um cara que se auto-intitula, inclusive, suicídio inconsciente, e explica pra gente o que é ser suicídio inconsciente. Então, tem que ter coragem, né? E aí, quando isso vai para a tela de cinema, isso está impresso na tela. De alguma maneira, a gente buscou fazer isso, imprimir isso na tela de cinema e contar a história do que acontece depois que a gente morre, demonstrando todas as coisas que estão descritas em tanta literatura. A gente passou a demonstrar isso do ponto de vista audiovisual, né? Que bom que dê certo, que bom que continue dando certo. Não é o filme que muda as pessoas é que se transformam, a história toca botões nas pessoas e elas vão buscar coisas dentro delas, né? Então, o cinema ele tem essa função de iluminar coisas dentro das pessoas. O cinema não muda ninguém. Se fosse assim, a gente estaria fazendo cinema de uma forma terapêutica, né? E até enfim, a arte tem um quê de terapia, mas objetivamente você faria filme e assim, não é isso, né? Tem diversas questões envolvidas e uma delas é poder ajudar as pessoas a iluminar lugares escuros dentro da vida delas, iluminar assuntos que as pessoas às vezes não têm interesse, não querem, têm medo de falar, e de repente, puxa, aquilo ali está lá numa história que para muita gente é ficção, para muita gente é realidade, mas é uma ficção, é o Renato Prieto, né? São os atores interpretando, mas funciona, né? E que bom que funciona, e que tomara que continue funcionando por muitos e muitos anos. E nós temos aqui no nosso chat a Mitzi Carvalho, ela está dando boa noite para a gente, está dizendo que Nosso Lar é um filme muito especial. E Luiz Alexandre Câmara Farias também. Boa noite, vou assistir o filme com certeza. Aí, viu? Tem sempre alguém que não viu o filme, tem sempre alguém que
tem a possibilidade de ir lá experimentar, ver um filme. É só um filme. Eu também digo muito para as pessoas. Não tem por que ter medo. Assim, é só um filme. Assim, e por ser só um filme, eu acho que vale a pena dar a chance ao filme. Vai lá ver essa história, né? A gente faz isso o tempo todo, com tantas histórias. Então, é um filme baseado num livro que foi psicografado pelo Chico Xavier. O que tem nessa história, né? Assim, e o filme nem é o livro todo, né? O filme é um pouquinho do início e um pouquinho do fim. Quem quiser saber mais sobre isso, aí eu recomendo a leitura, né? Com certeza. E por falar em grande história contada no cinema, em 2019 estreou Kardec, e eu queria saber de você, por que também você quis fazer Kardec, e eu, particularmente, eu que sigo você nas suas redes sociais, às vezes eu tenho a impressão que o Kardec é o teu filme que mais mexe contigo. Posso estar enganada, você me corrija. Mas queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que você decidiu fazer o filme e por que você fala tanto dele? E não é só como um cineasta que você fala, pelo menos no que você escreve. Uhum. Eu acho que é uma coisa muito pessoal para você, o Kardec. Olha, é interessante. Nunca tinha. Não sei medir mesmo se é o filme que mais mexe comigo. Não sei mesmo. Sei que esse filme ele veio até mim através de um convite, uma proposta muito, muito inesperada do Marcel Sotomayor, que estava escrevendo a biografia do Kardec na época. Foi algo para o qual eu não tinha me preparado, e que de repente ele fala: vamos levar essa história para o cinema, você tem que levar essa história para o cinema. E aí, nossa, realmente seria incrível contar a história do Kardec no cinema, nem que fosse um pedacinho da história também. E aí eu não podia dizer não para esse tipo de proposta, de sugestão. E, de novo, a gente coloca o barco na água, começa a remar, e você vai ver que tem gente que está remando junto. A Conspiração Filmes estava com o projeto do Kardec também lá dentro da casa, dentro dos projetos deles, eu nem sabia disso. A gente se encontrou como produtora, eu abdiquei de querer tocar isso pela minha produtora, porque a Conspiração é uma produtora qualificada e com quem eu tive uma experiência maravilhosa, pude aprender pra caramba com eles, etc. E aí, não tem como dizer não, né? Caramba, a história do Kardec, que para mim é a história que representa muito da história de qualquer pessoa que se depare com esse conhecimento que tem na doutrina espírita, com esse conhecimento espiritual que está codificado naqueles livros e em outros tantos livros. Eu acho que é um divisor de água na vida das pessoas quando você começa a ponderar racionalmente sobre a sua existência, sendo que você começa a perceber que a sua existência não está restrita somente a esta dimensão. E isso é sensacional, isso vai abrindo janelas e janelas de conhecimento, e eu gosto muito do filme, amo o filme, claro, eu amo todos os filmes, né? Com maior ou menor grau, são produtos culturais, a gente investe anos da vida, nunca é cinema não é simples, não é rápido, não é fácil. Então, essas três palavras, elas não podem ser usadas no cinema, a não ser brincando, né? E aí a gente aprende muito no processo de realizar. São propostas iguais, mas com approaches, né? com aproximações diferentes. De novo, a gente estava falando de um filme que tem a ver com a doutrina espírita, mas eu não estava falando sobre a doutrina espírita, eu estava falando sobre o cara que codificou aquilo, eu estava falando sobre alguém que descobre um tesouro, esse tesouro transforma a vida dele e ele quer compartilhar esse tesouro com as outras pessoas, e tem um preço enorme a pagar. Né? Um preço tão grande. Um cara que era cético, né? Hein? Um cara que era cético, que não exatamente. acreditava Exatamente. E esse preço significa que ele tem que trocar o nome, que ele vai perder amigos, que ele vai ser desprezado por boa parte da sociedade intelectual a qual ele pertencia. Então, dentro desse contexto, eu vejo que contar essa história, que é uma história do século XIX, cuja realização também foi um bom momento de aprendizado, também é relevante, porque hoje, atualmente, você pode repetir isso dentro da história das pessoas. É relevante desse ponto de vista, né? Olha, no fundo, o Kardec talvez tenha sido o primeiro espírita clássico
porque ele foi a primeira pessoa que se transformou pelo conhecimento que ele mesmo adquiriu, e ele representa o que ele diz que é a melhor forma de você conhecer uma pessoa que entendeu a doutrina espírita, que é uma pessoa que está se transformando, a sua capacidade de transformação moral, né? Então, tem uma equiparação muito bacana entre o que houve com ele e o que pode acontecer com as pessoas céticas, com as pessoas que duvidam, e elas têm direito a duvidar, elas têm direito a serem céticas. E muitas pessoas se surpreendem, porque foi muito bacana mostrar para as pessoas um Kardec humano, um Kardec com falhas, com imperfeições, um Kardec com uma mulher incrível do lado dele, um Kardec que permite que a gente o reconheça e não seja somente aquela foto na parede, né? Aquele retrato do Kardec, ou na capa dos livros, aquele homem sisudo. Falei, nossa, mãe, né? E muita gente percebia o Kardec como se fosse um Chico Xavier do século XIX, né? O cara botava a mão na testa e escreveu a doutrina espírita, ou seja, é algo completamente diferente do que foi a vida do Chico. Então, é uma oportunidade também de contar para as pessoas uma boa história. O cinema tem tantas boas histórias que a gente vai descobrindo, né? E aí ele se presta a isso, e que bom que deu certo e continua dando certo. É outro filme que também vem bastante feedback, que também tem muito retorno do público. Ele é um filme que está em 180 países, um pouco mais, porque ele é um filme da Netflix, é um filme que está no mundo inteiro. E aí é bacana, né, que o seu trabalho está no mundo inteiro, literalmente. Né? Muito bom. A Luciana Tavares colocou aqui no nosso chat, grande professor Allan Kardec, maravilhoso filme. Obrigado, Luciano. A Vivian Pearl e a Jaqueline Melo Alves estão dando boa noite também para todos nós que estamos aqui acompanhando. Boa noite. Além de Kardec, tem a Menina Índigo, tem Amor Assombrado. O que mais que tem? Nas telas de cinema, tá bom, né? Nos últimos 10 anos, né? Todos eles são maravilhosos. Tem um monte de projeto para sair, mas a Menina Índigo também foi um projeto que eu queria falar de nova geração, sobre reeducação de pais, reeducação de conceitos fundamentais para a gente cuidar de um novo mundo, de uma nova geração. Menina Índigo é maravilhoso em todos os sentidos. É um filme que não é aquele filme monstruoso de orçamento, mas ele conta bem exatamente o que a gente queria contar. Apresenta para o público uma atriz excepcional, que é a Letícia Braga. Tem o talento do Murilo Rosa, da Fernanda Machado, do Paulo Figueiredo, do Heriberto Leão, ou seja, do Pilar, do Antônio Pilar, ou seja, de gente que acredita na história. Então, é um filme colorido, né? É um filme que dá vontade de colorir, sair colorindo. Ele conquista as pessoas cada vez mais nos streamings, assim. Tem muita gente que manda foto dos filhos todos pintados, né? Todos borrados. E isso é bacana, né? Porque é um código do filme. Então, tá lá, continua a sua carreira. O cinema é isso, né? O filme hoje em dia ele vai andando, vai encontrando o público. Amor Assombrado é a mesma coisa. É um filme sobre loucura, sobre mediunidade, sobre esquizofrenia. É meio a loucura sob um novo prisma, né? E Vanessa Gerbelli, num papel que eu amo, a gente tentou filmar de uma maneira que a gente fosse mergulhando na loucura dela junto com ela. Então tem muito plano sequência. São formas de contar. Assim, dos próximos... Tem pelo menos 4 filmes encaminhados para serem feitos, e eu não passo um dia sequer sem que eu pense alguma coisa sobre um deles, sobre como a gente pode contar melhor essa história, como a gente pode evoluir melhor com isso. Eu acho que faz parte do projeto cultural, né? Faz parte de quem produz arte, quem produz cultura. Corre no sangue, né? A gente não respira outra coisa, então tem que ser assim mesmo, né? Você publicou no último dia 2 de abril, dia do aniversário de nascimento do médium Chico Xavier, uma capa do documentário Chico para Sempre, um documentário... Eu esqueci a frase aqui. Cadê? Você escreveu... É o documentário definitivo para completar a obra. Como presunçoso, né? Presunçoso da minha parte, né? Mas é isso mesmo, assim... ano que vem faz 20 anos que o Chico foi embora para o mundo espiritual, e tem tanta coisa espalhada do Chico por aí, mas não tem um lugar audiovisual em que você consiga dizer assim,
o máximo possível. Este foi o Chico Xavier. Este foi o ser humano Francisco Cândido Xavier, né, natural de Pedro Leopoldo, que cresceu. Então, a nossa vontade, a gente, se assim puder, a gente vai conseguir fazer, contar toda a história do Chico Xavier, do ser humano, enfim, não é da mitologia Chico Xavier, não é do mito Chico Xavier, que nem o Chico precisa disso. A gente precisa aprender e conhecer e ter isso traduzido para várias línguas, ter isso para... Quando alguém quiser dizer nos Estados Unidos assim, olha, teve um cara no Brasil que viveu de 1910 a 2002, mas como é que foi? Ah, ele fez isso, mas eu não estou entendendo. Você, olha, vê esse filme aqui, esse documentário aqui de 4 horas de duração, né? Ou seja, quantas horas tiver que ter, porque é uma coisa que eu quero muito, é não ficar preso por tempo. Eu sei que o cinema ele obriga a gente a ficar preso por tempo, mas eu quero muito poder fazer o tempo que tiver que ser feito. Nem que a gente faça 2 partes, mas e o Chico merece, né? Tem material para isso. Então eu falei presunçosamente, quase que indevidamente, mas presunçosamente, é um material definitivo. Até porque provavelmente a gente vai continuar descobrindo coisas sobre o Chico Xavier, né? Mas assim, o que tem até agora a gente vai tentar compilar e contar o máximo possível. E outro filme, outro projeto que você já vem falando dele há algum tempo, que é o Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Como é que está esse projeto? Esse projeto, Bárbara, ele está pronto para começar, graças a Deus, a gente está na agulha para começar, mas a gente está muito reticente por conta das questões sanitárias, né, do país. Então, a gente só quer filmar quando a gente tiver condições, porque tem muita gente do cinema que resolveu readequar roteiro, readequar projeto, diminuir cenas, botar cenas no interior, diminuir atores em cena. E eu fiquei pensando, eu não posso fazer isso com um filme. O filme é sobre os mensageiros, é uma equipe de resgate que vem à Terra ajudar irmãos que estão fracassando. A gente aprende toda essa trajetória. Como é que eu vou diminuir cena? Como é que eu vou diminuir cenas em que aparecem 50, 70, 80 pessoas? Eu acho que é um pouco desrespeitar o filme. E esse tipo de filme não merece respeito, né? Então, a gente teve um novo parceiro, que é a Disney Company, a Buena Vista, né? A empresa é a Buena Vista, através da Disney, que adquiriu os direitos do projeto junto da Fox, e a gente, tem um patrocínio maravilhoso da IP, e algum que veio ajudar a complementar o financiamento. Então, a gente está esperando ter condições de filmar, e eu acho isso bem correto para a gente fazer. Sei lá eu quando, mas em algum momento a gente vai contar essa história no cinema muito em breve, espero, muito em breve. A Monique Piscinato, ela mandou uma mensagem aqui no chat. Boa noite, sou fã dos filmes do Wagner de Assis, ótima forma de abordar o espiritismo. Obrigado, Monique. A Fátima Costa escreveu, gostei de todos, mas minha neta é fã da Menina Índigo. Ana Clara, fã do Wagner. Tá bom, obrigado, Fátima. Wagner, como é que, pegando esse gancho aí da pandemia, como é que você está trabalhando? Desde o ano passado para cá? A gente está sem filmar, a gente está terminando os documentários, eu tenho uma área de documentários grande na produtora, então a gente vem finalizando os documentários. Um documentário chamado Em Busca de Cinderela, que é sobre o mito da Cinderela na sociedade, por que ele é tão importante. É a direção da Vivian Pell, que está aqui nos assistindo. A gente está procurando espaço para colocar esse tema. Eu acho também relevante, é bacana. Esse documentário está pronto. Tem um documentário chamado A Face Oculta da Medicina, que é sobre um livro e um personagem maravilhoso, que é o Dr. Paulo César Frutuoso, que é um médico do Frei Luiz, uma casa espírita aqui do Rio de Janeiro. E esse médico, ele simplesmente passou 40 anos acompanhando operações espirituais, né? Eu conheço essas operações de materialização, e ele escreveu um livro chamado A Face Oculta da Medicina, que é espetacular. A gente abordou esse tema, a gente abordou isso num documentário, está pronto também, a gente está procurando espaço para colocar. Tem um documentário chamado Rogai por Nós, que são biografias de espíritos e seres que passaram pela Terra, que são venerados como santos até hoje. Então, são pequenas historinhas de Maria, de São Jorge, Francisco de Assis,
é aquela mesmo para o devoto, né? É um documentário está pronto também. A gente está terminando um documentário sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro, chamado Cidade Maravilhosa, que eu também acho incrível, que ninguém conhece direito o que foi a fundação dessa cidade. É muito um epicentro do Brasil, é muito simbólico do que acontece no Brasil hoje. Tem mais uns 3 ou 4. Tem um documentário sobre a vida do J. Ricardo, que é o Jockey. Então, o que a gente está fazendo durante esse processo de pandemia é os editores foram para as suas casas e nós estamos finalizando os documentários e produzindo novos projetos e tentando negociar novos contratos e escrevendo e pesquisando quando a cabeça dá também, porque a cabeça não está tão boa para sentar e escrever. Mas quem vive de criação, quem vive de produzir, não consegue viver sem isso. Então, eu estou sempre inventando, criando, procurando uma história que nos motive, que tenha relevância, que a gente acha que vale a pena para contar nesse momento. É o que nos resta, né? Ir rezando, protegendo as pessoas, para se proteger. Você foi roteirista de alguns filmes da Xuxa, né? Quais são os filmes? Como é que foi isso? Eu tive o prazer, inclusive, convidado inicialmente pela Vivian, que está aqui nos assistindo, a Vivian era roteirista dos programas da Xuxa. A Vivian é uma decana da televisão brasileira, ela vinha desde o Sítio do Pica-Pau Amarelo, etc. Não é velha não, Vivian, viu? É decana. Então, eu a conhecia dos bastidores do programa da Xuxa, eu estava estudando cinema nos anos 90, e ela falou assim, olha, Marlene quer fazer um filme, vamos propor umas histórias aqui para Marlene Matos, que era a roteirista, a empresária da Xuxa, e a gente se desdobrou, virou madrugada, foi pesquisar, e aí começou, deixa eu ver se eu lembro, era o Xuxa Requebra, que a gente assinou como argumento. Depois teve Xuxa Popstar, que é uma mistura de musical com clipes e uma história da modelo que a Xuxa queria. E aí, olha lá, a Vivian está escrevendo Antiga, não foi? Olha lá, Antiga. E aí depois veio... Nossa, Vivian, agora eu fui longe, 30 anos. E aí veio Xuxa e os Duendes, que era uma trilogia, Xuxa e os Duendes 1, Xuxa e os Duendes 2, No Caminho das Fadas, e Xuxa e os Duendes 3, A Bruxa. Infelizmente, não teve o Xuxa e os Duendes 3, porque foi quando a Marlene e a Xuxa terminaram a parceria. Mas era o roteiro mais legal, porque a Xuxa virava bruxa. Era a bruxa... Vamos lembrar o nome da bruxa. Que ela fazia essa bruxa na televisão, no programa dela diário, e a gente trouxe a ideia de uma duende ter virar bruxa, de brincar com essa... Era filme infantil, e a gente se divertia muito, em meio a tanta pressão de escrever madrugada dentro, de tantas coisas que, enfim... Eu acho que todo roteirista tem que passar por isso, tem que gastar dedo, tem que criar calo no dedo, e aprender a ouvir, porque você ouve críticas e críticas, e mais críticas, e mais críticas, e mais críticas, e tem que ir criando casca para poder absorver isso e transformar isso em produto, né? Então foi um momento de bastante aprendizado, de acompanhar set de filmagem, porque cinema, arte e indústria é uma coisa muito complexa de combinarem, né, Bárbara? Onde combina arte e indústria? Ou seja, algo que você faz com bastante qualidade, com bastante leveza, quase artesanal, num processo industrial. Isso é dificílimo de ser feito. E cinema é isso. Eu digo que depois que do mundo fora a medicina, né, fora operar a cabeça das pessoas, fora os médicos, cientistas, etc., a coisa mais difícil do mundo é fazer cinema. Porque é algo que dá errado o tempo todo. Né? Demora o tempo todo. É aquela história que eu estava falando, não é simples, não é rápido, não é fácil. Mas foi incrível. Xuxa e os Duendes. Trilha sonora de Carlinhos Brown. Enfim, a gente se divertiu e não sabia que estava se divertindo porque era muita pressão, mas foi um momento de aprendizado. Em relação às séries, a gente vive um boom de produção de séries nos canais de streaming, TV a cabo, TV aberta. Olha, você tem algum projeto? Já te convidaram para fazer? O que eu posso dizer é que eu não passo uma semana sem tentar, viu? Mas não é simples. E as pessoas acham assim, vai lá na Netflix e faz o Paulo Estevam. Uhum. Não é assim, né, gente? Não é assim. É complexo, é um mercado, não é um mercado que reconheça fácil
gêneros que não são gêneros consagrados. Não é um mercado que reconheça fácil histórias que você ame, mas são histórias que não fazem parte do mainstream de histórias. É um mercado de convencimento. O Nosso Lar, ele precisou ser ele precisou de convencimento. Muitos exibidores não queriam botar o Nosso Lar na semana de abertura. Muitos exibidores. Precisou a Patrícia Kamitsuji, a presidente da Fox, quase colocar o emprego dela, assim. Ela colocou eles na parede, dizendo... não pode de forma... ela dizia assim, você não ouse e não colocar o filme em cartaz. Porque os exibidores não queriam, tinham medo. Mercado, né? Quando você lida com muito mercado, muito dinheiro, você está dizendo que tem medo. E aí... então as séries, elas em algum momento, elas vão quebrar essa barreira do medo, quando você consegue dizer, olha, esse conteúdo é legal, esse conteúdo vale a pena, etc. A gente tem projetos, a gente tem negociações, mas a gente não tem green light, ou seja, não tem autorização. Então eu não posso ir lá e dizer, olha, vamos acontecer, vai acontecer. Em algum momento eu acredito que vai acontecer, né? E eu sei que esse tema espiritual, né, de espiritualidade, tema de coisas abertas que falem sobre esse universo, não é do espiritismo, não, falando do universo. Esse tema é muito interessante e a gente tem uma forma de contar, a gente está oferecendo uma forma de contar e a gente quer muito que isso um dia aconteça. Vai acontecer, na hora certa, talvez. Eu sei porque a gente sabe disso, que quando eu tive a oportunidade de trabalhar nas novelas, a gente viu o quanto é potente isso para milhões e milhões de pessoas diariamente. Né? Além do Tempo, foi uma novela que eu ajudei a escrever com a Elizabeth Jean, era literalmente sobre reencarnação a novela. Então, a gente está falando de um tema que é vencedor, como a viagem é vencedora, né? Como aquela história é vencedora até hoje, esse tema é vencedor, mas não é simples de convencer, não é simples de provar, quando você está lidando com investimentos de milionários, etc. Uma hora a gente consegue. Por falar em investimento, a gente vive o que eu não sei, eu não encontro uma outra palavra para definir. Eu acho que desde que começou um processo de desmonte da Ancine, eu acho que é isso. Eu não sei, não vou afirmar categoricamente, mas o que eu estou vendo é que está acontecendo muitas mudanças e, inclusive, saiu na coluna do Lauro Jardim, do jornal o Globo, da mudança do escritório da Ancine do Rio de Janeiro. Como é que você vê essa situação? Você que é do setor de audiovisual, produtor, cineasta, como é que esse processo está afetando você e toda essa cadeia produtiva da indústria cinematográfica? Bárbara, é um desastre. É um desastre inenarrável, assim, previsto e previsível de uma certa maneira, desde que o novo governo assumiu. Isso foi promessa de campanha, ou ameaça de campanha, por assim dizer, porque até então os artistas que eram contra o governo atual, democraticamente, legitimamente contra, eles viraram objeto de ataque contrário. Houve campanha difamatória, houve campanha de desprezo, houve campanha de todas as formas de estragar, denegrir não é a palavra certa, é uma palavra que não se usa, eu aprendi há pouco tempo, né? De estragar assim, a credibilidade do produtor cultural brasileiro em todos os estágios, e o cinema é um dos mais afetados. Então, a agência de cinema hoje, ela não atua conforme seu estatuto, não atua conforme ela atuou durante anos para fomentar, regular o cinema brasileiro, para corrigir as leis, para ajustar os processos de captação. Ela atua hoje algo como cumprir tabela sem fazer com que a tabela exista. Essa modificação, essa mudança de espaço físico provavelmente é só mais uma etapa desse ataque visceral que o cinema brasileiro tem sofrido. Eu, como produtor desde 1997, que eu tenho uma produtora, acho que é um milagre ter uma produtora há 24 anos quase no Brasil,
Nunca vivi um momento tão ruim, né, dentro da produção de cinema brasileiro. Nunca vivi, nesses anos todos. Nunca vi tanta falta de perspectiva, tantas produtoras perdendo oportunidades incríveis, porque existe claramente uma política contrária à política de apoio ao cinema. E o cinema, ele é uma atividade estratégica de um país, porque ele ajuda a reforçar a identidade desse país. A cultura do audiovisual deveria ser entendida como uma cultura estratégica. E sim, precisa de apoio estatal, precisa de leis, precisa de subvenção. E hoje o cinema brasileiro, o tipo de apoio que o cinema brasileiro deveria receber é dos menores em termos de subvenção estatal. O governo ele não dá dinheiro para os filmes, né? O governo ele abdica de receber uma parte de imposto das empresas, e quem decide se vai dar o dinheiro para as empresas, para os filmes, são as próprias empresas. E nem isso a gente está conseguindo, porque a lei tem sido boicotada de alguma maneira, enfim. A gente hoje vive a tempestade perfeita, né? Pandemia e o pandemônio. O pandemônio é a palavra que eu encontrei para a gente falar sobre esse movimento anticultural, né? Absolutamente antiprodutivo. A gente deveria ter possibilidade de ter expansão do mercado exibidor, a gente poderia ter possibilidade de ter outras formas de fomento, o governo pode fazer isso. As pessoas falam muito de Hollywood e de Bollywood, que são as duas grandes mecas de produção de cinema, tanto na Índia quanto nos Estados Unidos, todas lidam com apoios de impostos, com subvenção, com incentivos de várias maneiras, ou seja, porque tem gente pensando como produzir. Como nós vivemos num tempo em que qualquer produção acaba passando por um crivo de censura, a gente acabou sem conseguir produzir. Então é lastimável, existe um buraco de produção cinematográfica aí no Brasil durante esses 2 anos e 3 meses de governo, e eu não sei literalmente onde isso vai parar. A gente está sobrevivendo, brigando para fazer os projetos, brigando exaustivamente todos os dias para conseguir financiamento, para conseguir... A gente está reajustando projetos, etc, etc. E, obviamente, está tentando ver o quanto é possível sobreviver fora, e é muito difícil sobreviver fora do apoio da proteção estatal em países que não sejam países com uma cultura de cinema tão estabelecida. A Inglaterra ela criou uma política de fomento ao audiovisual tão poderosa que o governo ajudou tanto que a iniciativa privada começou a vir para produzir junto. A França tem proteção de cota de tela. Todos os estados, todos os países praticamente têm um governo muito atuante dentro desse meio, dessa indústria, e que emprega a gente pra caramba, e que gera imposto pra caramba, né? São milhões e milhões de pessoas, e milhões de famílias sem poder produzir, sem poder trabalho. Obviamente, a gente ainda tem um nível de sobrevivência por conta de empresas como a Netflix, como a Globoplay, algumas empresas que estão produzindo particular, mas isso é um nicho, e é um nicho Rio-São Paulo. A gente está falando de um Brasil que precisa de apoio, que precisa de fomento, que precisa de investimentos, né? E isso sumiu, literalmente sumiu. Nós vivemos hoje muito claramente o pior momento dessa política anticultural, anticinematográfica, e nos resta legitimamente tentar e continuar tentando fazer com que a Ancine, a Agência de Cinema, cumpra seu papel, libere os contratos que estão assinados há anos, libere os recursos que estão presos há anos, porque os recursos supostamente estão liberados e não são liberados. E não tem explicação para o que o recurso não está liberado. E isso é lastimável, né? Justamente, porque existe o que eu te perguntar, e você já respondeu até, em relação ao impacto da indústria audiovisual na economia do país, porque não é só contribuição cultural,
tem toda uma cadeia produtiva de geração de empregos, de recolhimento de impostos, né? Não é só o produto, tem toda, né, uma cadeia que depende e movimenta, né? Um filme como O Nosso Lar chegou a empregar, chegou a servir, por exemplo, a gente brinca não, a gente lembra que teve uma noite de filmagem que tinha 1.200 pessoas jantando com a gente. Então são entre figurante técnico, pessoas de apoio, equipe de resgate, tipo 1.200 pessoas, 1.200 e tantas refeições servidas ali, e assim, essas pessoas trabalham, né? Essas pessoas terminaram O Nosso Lar e foram fazer outro filme, e foram fazer outro filme. Nesse momento, e aí, obviamente, porque estamos em pandemia, não podemos filmar, isso é correto, e não se pode nem mensurar a dor que é em relação a isso, que as pessoas precisam sobreviver, e atualmente, com o pico se elevando novamente, todas as produções pararam novamente, né? Tá tudo parado. Mas o que eu quero dizer é que, em termos de apoio, de entendimento da importância do audiovisual, a gente já era. Isso ficou a desejar e, em algum momento, espero que democraticamente, legitimamente, através das leis estabelecidas, que o Conselho Superior de Cinema volte a funcionar, que o Fundo Setorial do Audiovisual volte a funcionar, que a própria agência de cinema volte a funcionar em suas reuniões de aprovação e que ela se reestruture para poder realizar o que dizem que é o grande problema, que são as prestações de conta. Esse problema é um problema da agência, porque nós, produtores, prestamos conta. As prestações de contas estão todas lá. É a agência que não teve a capacidade de fazer com que a prestação de contas fosse aos poucos sendo escoada. E aí o TCU foi dizer, olha, vocês não prestaram conta, tem que prestar conta. Aí, então para o setor todo, porque a agência não se estruturou para conseguir prover a prestação de contas. Isso é absolutamente impensável, né? Você parar o processo inteiro quando você precisa consertar e melhorar uma das partes do processo, que se preste conta, e é correto, e a gente presta conta, e minhas prestações de contas estão todas lá, mas em determinado momento a agência está pedindo informações de projetos de 10 anos atrás, de 12 anos atrás, o que é anticonstitucional, inconstitucional, né, completamente, né? É uma pena, mas dentro do jogo político foi o governo que foi eleito e a gente tem que sobreviver e tentar lidar da melhor forma possível, porque é assim que tem que ser, porque nós não vivemos num estado totalitário, né? Ainda. Essa possibilidade que foi aventada de uma fusão da Ancine com a Anatel, isso, o que você acha? Se isso acontecer, qual a possível consequência além do que já vem acontecendo? Não sei, porque tecnicamente o cinema é uma atividade tão específica. Quando você juntar duas agências que estão no mesmo oceano, mas não fazem parte do mesmo mar, você vai perder muito tempo em criar expertise quando o que o mercado precisa é de funcionamento, né? O mercado precisa de expertise para que ele funcione. Ele precisa de transparência, de compliance, ele precisa de mecanismos de prestação de contas online, ele precisa de gestão. E não adianta dizer que isso vai ser feito na Anatel quando não é feito na Ancine. Porque a Anatel, os técnicos da Anatel vão ter que contratar as pessoas da Ancine. E as pessoas da Ancine vão dizer, olha, não está feito porque tem um monte de problema aqui. Então, isso eu acho que é mais uma manobra, um subterfúgio de adiar o compromisso legal, jurídico e constitucional que prover condições de produção cultural no país, que não está sendo cumprido, né? Tem mais mensagens aqui para você. O Carlos, deixa eu ver, Web TV do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Grande Wagner, precisamos de cineastas assim. Obrigado. E o Carlos Lima, boa noite a todos. No Brasil, a iniciativa privada investe pouco em talentos como Wagner. Lamentável. A Vivian Per está dizendo, sem falar no número imenso de profissionais da cultura sem trabalho. E o Carlos Lima novamente. Boa noite a todos. No Brasil, a iniciativa privada... está aqui. Investe pouco em talentos como você, Wagner.
Tá bom, né? Cadê a iniciativa privada para investir? Estamos aí, né? Eu já tentei algumas vezes investir em criar fundos de investimento, já tentei algumas vezes, já falei de crowdfunding, já falei essa, inclusive, Bárbara, para mim é a pior parte de ser cineasta no país. É a pior parte, é a que me cansa mais. Eu passo 3, 5 madrugadas escrevendo um roteiro, filmando uma externa com 5 graus de temperatura e 300 pessoas. Eu faço feliz. Agora, dói a gente ter que ligar para 30 pessoas para convencer as pessoas de que o produto que você está colocando, querendo oferecer para o público, para o grande público, é um produto poderoso, é um produto relevante e que pode agregar de tantas e tantas maneiras. Isso é o que dói mais disparado. Não me incomoda o pires na mão, me incomoda a incapacidade de entendimento do outro lado e o esforço quase nulo que você faz. Se eu for contar a quantidade de empresas que eu já visitei ao longo desses últimos 24 anos, nossa, eu passo das mais de 200, muito certamente. Acho que eu já fui em quase todas as grandes empresas brasileiras para falar de cinema e conversar com departamentos de marketing, departamento financeiro, e você está ali, você sabe que aquilo não vai reverberar, porque a empresa do cara faz uma outra coisa. Você está falando de um produto que ele não tem a menor noção. E aí o marketing está tentando atrelar isso para um benefício de marketing dentro da empresa. Isso é contraproducente, é contraproducente. Mas, ao mesmo tempo, eu não desisto, viu? Eu falo com os amigos brasileiros que moram nos Estados Unidos, eu falo com amigos do mercado financeiro. A gente já teve um fundo pequenininho de cinema que tentou viabilizar e não deu certo. De vez em quando, eu falo para jogarem na Mega Sena, a gente continua tentando, porque eu acho que desistir não é uma opção quando você tem isso como algo que esteja pulsando dentro de você, né? Então, em algum momento, a gente vai encontrar um mecanismo de autofinanciamento. Já quis até fazer IPO da Cinética, mas eu descobri que não tinha a menor condição. Falei, eu vou fazer IPO, a gente junta 10 produtoras e faz um IPO, mas aí não funciona. Também não funciona no Brasil, porque se funcionasse, a gente poderia estar fazendo. Então, eu gasto 90% do meu tempo tentando financiar projetos, infelizmente. E os outros 10 eu me divirto criando, escrevendo, pesquisando, aprendendo e filmando. Isso é triste, né? Porque a gente vê aí que nós, o Brasil, vocês têm uma capacidade, um potencial enorme de produzir coisas maravilhosas, né? Tudo fala no seu nome, todos os cineastas e produtores de cinema do Brasil. E por que será que nos últimos 20 anos houve uma grande produção? Será que uma empresa não tem interesse em investir? Você vê o cinema acontecendo e levantando recursos na Europa, nos próprios Estados Unidos, em Hollywood, na Índia, né? Mas, Bárbara, isso é cultural, isso parte do status quo, isso parte do governo, isso parte da credibilidade do entendimento da importância daquele produto para a indústria do país, entendeu? Isso é uma cadeia de virtudes que tem que ser construída. E a gente tem sido uma cadeia de erros, né? Uma cadeia de desprezo, uma cadeia de antiprodução. E aí, obviamente, o empresariado vai ficar com medo, vai ter todo mundo medo. Não vai querer, não vai apostar, vai achar que somos todos... Como é que é? Que todos mamamos na teta do governo, que é o que se falou durante muitos meses no início, né? E, enfim... E o tempo veio provar que realmente os cineastas não mamam na teta do governo, né? Eles estão tentando produzir recursos. O fundo setorial do audiovisual não é um dinheiro do governo, o fundo setorial é uma taxa criada, uma condecine criada pela Anatel, pelas empresas de telefonia, de telecomunicações. Então, é um fundo autossustentável que precisa de gestão. E, enfim, tem muita coisa que pode vir a resolver e ser positivo. Mas precisamos de política. Precisamos de política. E onde é que as pessoas podem assistir aos seus filmes? Fala novamente aí. No Netflix tem o Kardec, a Menina Índigo e o Amor Assombrado. Eles estão... O Kardec é o único que está exclusivo na Netflix. E o Nosso Lar está na Amazon Prime e no Now, até o final do ano. Tem uma parceria lá.
E eu acho que ele está até liberado, viu, gente? Por um tempinho lá no Now, o Nosso Lar está lá. E está na Amazon Prime também, que pode ser visto, e tem sido um maior sucesso lá. Então, a Cartomante está no Look, que é um filme mais antigo, né? Look é uma plataforma, look.com, e vai entrar na plataforma da Imovision, que é a distribuidora também. No Brasil. Isso no mundo, o Amazon Prime também tem o Nosso Lar, o Kardec, e o Gaia.com vai ter o Nosso Lar também durante bastante tempo, muito em breve, que é o maior portal sobre esses assuntos espirituais, e o Gaia vai exibir, já exibiu durante 10 anos, e eles renovaram por mais 10 anos, se não me engano, o Nosso Lar para o mundo inteiro. Então é bem bacana. E eu estou nas redes sociais aí anunciando, de vez em quando eu vou anunciar, né? Aos pouquinhos eu vou anunciar. Esse endereço aqui, né? Esse endereço aqui é meu Instagram, e eu tenho usado mais as redes sociais, a gente está mais tempo, né? Está em casa, e tenho usado as redes sociais para poder comunicar as coisas dos documentários. Tem Os Transgressores, que é um documentário que a gente fez com direção do Luiz Erlanger, que é um documentário que fala sobre 4 perfis de pessoas muito diferentes, com a característica principal de transgredirem coisas na sociedade. O Carlos Tufson, a Lucinha Araújo, o Celso Ataíde e o Paulo Freire. São 4 pessoas em diferentes áreas que são grandes transgressores. Eu produzi esse documentário, a Vivian escreveu o roteiro e o Luiz Erlanger dirigiu. Então, a gente vai ter outros documentários aí muito em breve, né? E isso, espero que a gente consiga anunciar para todo mundo. Eu vi os trailers, eu vi desse, aquele da medicina também, são espetaculares, estou esperando aí para poder assistir, porque só pelo trailer você já vê que a coisa é top. O trabalho é sensacional. Obrigado. É só acompanhar nas redes sociais que a gente logo informa. Tem um canal também, você tem um canal no YouTube, né? É o canal da Cinética, que aos pouquinhos a gente vai alimentar com conteúdo específico do canal. Eu espero que seja um outro projeto também que a gente consiga levar adiante, com coisas específicas do canal. O canal é um canal que está crescendo, ele está sendo lapidado para uma coisa um pouquinho mais ampla dentro do contexto do assunto que eu gosto, que é a espiritualidade. Mas eu quero me manter positivo, principalmente com relação à pandemia, que em algum momento a gente há de fazer a curva e de vencer isso tudo, né? E a gente possa voltar a aglomerar positivamente, né? Com certeza. Que você tem alguma mensagem para deixar aí para quem é amo, para quem é telespectador, enfim, para tudo isso que a gente Fiquem em casa, gente, fiquem em casa, se protejam. Acho que mais do que qualquer outra coisa hoje a gente tem uma guerra aí, né? Uma guerra que tem inúmeras camadas, uma guerra com inúmeras características, e eu acho que a gente tem que informar para o mundo que a gente quer vencer essa guerra, que a gente quer passar por esse momento de muita dor, de muito sofrimento, e que a humanidade vai superar esse momento, a ciência e os remédios, os cientistas estão aí para isso, e espiritualmente a gente vai aprendendo o que tiver que ser aprendido e colocado em prática. São tempos trabalhosos mesmo, e que a gente tenha paciência, né? E nos ajudemos, e a gente possa entrar online, se abraçar online, compartilhar online, seguir adiante. E quem quiser escrever, mandar mensagem, estou aí, as redes sociais. Tem o Twitter, né? O Twitter, o Instagram e o Facebook. Os 3 que eu estou sempre olhando, Aí é o jornalista que eu sou, que fala um pouco alto, né? Quando eu posso, eu estou lá, ouvindo, aprendendo e trocando sempre que possível. E é tudo Wagner Assis 1111. Não. Essa é uma brincadeira no Twitter, mas se você puser Wagner de Assis, acho que você vai ver tanto a página do Facebook, quanto o Instagram, quanto o Twitter. Tô lá. Ai, beleza. Wagner, brigadão por ter aceitado esse convite. Foi um prazer imenso falar com você. Sou sua fã desde nosso lar. Obrigado. E ter você aqui é um prazer muito grande, pessoal, mais do que de jornalista para jornalista, mas pessoal.
de ter você aqui, de poder ter conversado sobre esses filmes, sobre os seus trabalhos. Eu te desejo muito sucesso. E eu tenho certeza que vai sair Nosso Lar 2. Eu vou estar lá no dia da estreia no cinema assistindo. Vou te mandar uma mensagem dizendo: eu estou aqui no cinema, eu estou vendo. A gente marca outra entrevista para falar do filme, então tudo certo. Vamos em frente. Sucesso para você, se cuida, né? Aguarda a tua vacina, que eu também estou aguardando a minha. Sim. Muita saúde para você, para a tua família, para todo mundo que trabalha contigo. Tá bom. De bom. Muito obrigado, boa sorte. Estamos juntos aí. Obrigado a todo mundo aí que participou, aos amigos e todos ali que participaram. Valeu. Obrigada, gente, por ter participado. A gente vai encerrando o Bárbara Entrevista de hoje e a gente volta na próxima quarta-feira, às 8 da noite, também no YouTube, com mais uma entrevistada. Mais um entrevistado aí, com mais uma entrevista, uma história boa para a gente contar aqui. Boa noite a todos, boa noite, Wagner. Até a próxima. Tchau, tchau.